Deus nos chama para que sejamos adoradores. É o tema da nossa mensagem desse dia. Chamados para adorar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ela esteja derramada sobre nossos corações. Que esse dia seja mais um dia de vitória, regado pelas bênçãos do Senhor nosso Deus. Deus continue abençoando tua vida, tua casa, com toda a tua família. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Estudos Teológicos. E nessa oportunidade vamos falar sobre adoração. Deus nos chama para que sejamos adoradores. Eu te convido a ficar até o final da mensagem. Não será uma mensagem muito grande, extensa, será bem rápida para os nossos corações. Te convido também a se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí no canal para nos ajudar. Deixe o seu like aí, comente, compartilhe. Isso vai estar nos ajudando, incentivando para que a gente continue trazendo os conteúdos e todos os dias nós vamos estar aprofundando, buscando conhecimento e juntos nós estaremos aprendendo a palavra de Deus. Então o tema hoje é Deus nos chama para que sejamos adoradores. Nossa reflexão é sobre identidade. Olha a nossa reflexão hoje. Que nos identifica como cristão, regenerado, nascido de novo, tornado novas criaturas? É para você refletir. O que nos identifica como cristão, salvos, regenerados, nascidos de novo e tornados novas criaturas? Que convocação, chamada temos da parte de Deus Pai, que faz diferença no mundo em que vivemos e atuamos? Reflita aí. Qual que é a sua identidade como uma nova criatura, como um cristão, como um nascido de novo? E que convocação, chamada nós temos? E que diferença faz? Que diferença essa chamada faz no mundo em que nós estamos atuando, estamos vivendo? É sobre isso que nós vamos falar nessa mensagem. A tarefa primordial da Igreja de Jesus Cristo é celebrar o seu nome, adorá-lo, cultuá-lo. Afirmou o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos ler. João capítulo 24, versículo 23 e 24 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura o tais que assim o adore. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o tais que assim adorem. Deus é espírito, é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Tudo o mais é decorrente do culto. A nossa adoração, ela deve ser em espírito e em verdade. Fomos chamados para adorar. E a hora é essa que nós estamos atravessando, uma hora de trevas sobre a face da terra. A nossa adoração deve ser reconhecida. Nós devemos atuar como verdadeiros adoradores. E como um verdadeiro adorador adora, em espírito e em verdade. Foi para cultuar e adorar a Deus que fomos trazidos à fé e salvação. Então nós viemos com um propósito para o Senhor Jesus, para cultuar e adorar. Deus nos convoca para a adoração. No entanto, em muitos casos, apenas nos divertimos. Fomos chamados para cultuar, mas fazemos na igreja paródia de teatro, de circo, de programa de auditório. Somos espectadores, quantas vezes, mas não cultuantes.
Hoje nós devemos tomar muito cuidado na adoração, no culto. Nós somos chamados para adorar e hoje nós temos muito teatro, temos muito emocionalismo, muito sensacionalismo. Hoje tem culto que perdeu o seu sentido de adoração, mas nós somos chamados para adorar, para cultuar em adoração a Deus. É esse o nosso chamado. O objetivo da adoração é despertar a consciência da santidade de Deus. Um aspecto do culto é encontrado em Romanos 12:1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios para adoração e esse sacrifício tinha que agradar a Deus e subir como cheiro suave. Hoje nós não sacrificamos mais animais, como eu já falei muitas vezes aqui no canal, mas a nossa adoração ela sobe como um cheiro suave diante do Senhor. E o nosso culto ele tem que ser um culto racional, um culto inteligente. O que é um culto racional inteligente? Onde as outras pessoas entrem na igreja, entrem nesse culto e conseguem entender o que o pregador está falando, o que o mensageiro está falando. É necessário referência, atenção para entender. É um culto racional, inteligente. O verdadeiro culto, então, é medido pela transformação de quem cultua, pelo fato de estar na presença de Deus. Mede-se por uma nova visão de Deus, por uma compreensão que torna a caminhada diária, a aventura do dia a dia mais profunda com Deus na nossa vida, com Cristo no nosso coração, com o Espírito Santo segurando a nossa mão. Então, qual é a medição de um culto? Como nós sabemos que um culto é verdadeiramente de adoração a Deus, quando existe transformação, quando existe mudança, onde há presença de Deus, a transformação, a mudança. Não adianta ter um culto de emocionalismo, que as pessoas vão sair dali e no outro dia não vão lembrar nem aonde foi feita a leitura da Bíblia oficial no culto. Não vão lembrar nem onde o pregador pregou, porque é emocionalismo. Mas quando se prega a palavra, quando se tem um culto de adoração, as pessoas saem transformadas pelo poder de Deus. O verdadeiro culto incomoda a nossa vida e o modo como temos vivido. O verdadeiro culto vai trazer um incômodo de como nós estamos vivendo, vai trazer uma reflexão como a nossa vida foi mudada e como temos vivido na nossa sociedade. Que falta em nossos dias em relação a essa referência é temor a Deus. O que anda acontecendo em muitas igrejas evangélicas e mais programas de auditório que profundidade na palavra. Hoje o que nós temos nos cultos é mais um auditório, mais espectadores e pouca profundidade na palavra de Deus. Já não se prega a palavra de Deus com aquela profundidade de transformar e mudar pessoas. Conclusão da nossa reflexão de hoje é: mas há quem prefira o raso de uma religião infantil à profundidade do culto racional, do culto em espírito e do culto em verdade. Ainda tem pessoas que gostam daquele teatro, daquele emocionalismo, daquele sensacionalismo, daquele pula-pula, daquele reteté, e o pregador 2 minutos pregando e 5 minutos falando línguas estranhas que as pessoas não entendem nada, enquanto as escrituras sagradas nos diz que a língua estranha serve para edificar a nós mesmos. Mas hoje as pessoas estão usando este dom para emocionar, para medir espiritualidade. Isso é para edificar o próprio cristão. E tem pessoas que ainda preferem esse culto raso, esse culto infantil, mas vamos transformar-nos pela palavra de Deus. E deste modo, quando o crente está com a sua vida apagada e cheia de desobediência e de rebeldia e de pecado, o louvor não sai, a adoração não sai, o culto não tem transformação, não tem mudança. Então nós precisamos viver a palavra de Deus,
fomos chamados para adorar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que esta reflexão, que esta palavra continue falando ao seu coração. E lembre sempre, fomos chamados para adorar. Deus te abençoe.